Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos agora dar início a uma aula das consequências que geram a semelhança de triângulos. Tá? Então a semelhança de triângulos gera algumas consequências que nós vamos falar aqui agora. Uma delas é a base média, tanto em triângulos como para quadriláteros, isso vale. A potência de ponto, que é uma propriedade pouco usada, mas em alguns casos a gente pode mostrar a semelhança de triângulo a partir dela. E as relações métricas no triângulo retângulo. Essas sim, bastante usadas essas relações aqui no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, o principal deles todos, é o que aparece sempre em várias relações. E essa característica principal do triângulo retângulo, como nós vamos ver aqui. Então vamos começar. Vamos primeiro falar da base média. Como o próprio nome diz, base média é fazer a média entre as bases. Então se eu tenho um trapézio, por exemplo, o trapézio possui MN como sendo a sua base média. Os lados AD e BC são as bases do meu trapézio. MN, ponto médio dos dois lados transversos, nós vamos, como o próprio nome diz, fazer a média das bases. MN, o valor, a medida dela, é a AB mais BC sobre 2, a média entre esses dois. Certo? Quando a gente falar de triângulo, para a gente poder fazer essa caracterização, eu vou pegar a metade da medida do lado paralelo a ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou observar na figura que eu joguei aqui. Deixei para jogar a figura por último para que a gente pudesse pensar nessas características. Como nós temos que falar em semelhança de triângulos, esse triângulo, deixa eu pegar um marca-texto aqui para mim. Vou pegar um marca-texto azulzinho para diferenciar na relação do que a gente está falando. Esse triângulo aqui, pegou amarelo. Esse triângulo aqui, o triângulo ABC. M é ponto médio, então esse lado igual a este lado. Consequentemente, o outro lado igual ao outro lado. E também nós vamos ter, por ser ponto médio, eu vou dizer que o AM está para o AB, ou seja, na razão 1 para 2, o AP está para o AC, na razão 1 para 2, e o MN está para o BC também na razão 1 para 2. Ou seja, o MN é o dobro de BC. Perdão, o MP é a metade de BC, para que a gente possa ter essa relação que eu escrevi aqui. MP é BC sobre 2, e a mesma coisa no outro triângulo. Esse segmento aqui igual a esse segmento aqui, por ser ponto médio. O PN está a mesma razão 1 para 2 para AD. Então, AD é o dobro de PN, ou PN é metade de AD, como eu escrevi aqui. Com isso, se eu somar as duas, nós temos a base média do trapézio da nossa figura. Então, o principal, a base média de um triângulo é sempre a metade da medida do lado paralelo a ela. Tudo bem? MP que está aqui, metade de BC, e PN, metade de AD. Relação da base média. Outra coisa importante é a potência de ponto em uma corda. Então, uma corda, o que a gente vai fazer? Define-se como potência de ponto o produto dos segmentos gerados por ele, pelo ponto, na corda. A corda é o cruzamento de uma reta que passa por uma circunferência. Então, peguei uma reta e uma circunferência. Ela determina dois pontos A e B nos cruzamentos. Isso, AB, é a nossa corda. Se eu pegar um ponto P, tanto entre AB como fora da circunferência, nós temos duas propriedades a fazer. Primeiro, é definido como potência do ponto P o produto dos segmentos gerados por ele na corda. Ou seja, o ponto P, esse ponto P aqui, gerou este segmento e gerou este segmento. Então, como ele gerou esses dois segmentos, é o produto dos segmentos gerados por ele. Beleza? O produto dos segmentos gerados por ele na corda. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Agora, se eu fizer com relação àquele ponto P de fora, é definido como potência do ponto P o produto dos segmentos gerados. Ele gerou esse segmento e gerou todo esse segmento, o ponto P, na extremidade da corda. Então a gente diz que P' A até o fim é igual a P' B, como sendo potência do ponto P', certo? Então aqui eu tenho os três casos que podem acontecer. Primeiro, dois de cordas que se cruzam, duas dentro e duas fora, duas no prolongamento delas. Então, olha, duas cordas se cruzando dentro da circunferência e duas cordas se cruzando no prolongamento das cordas, ou seja, fora da circunferência. Nos dois casos, a potência do ponto P
esse ponto P, ele faz parte das duas cordas. Da mesma maneira, esse ponto P, ele faz parte do prolongamento das duas cordas. Como é a potência de um mesmo ponto, tem que ser o mesmo valor numérico, tanto para a corda CD quanto para a corda PA, tanto para a corda AB quanto para a corda CD, aqui nesse caso. Tudo bem? Então nós temos essa característica aqui. Então vamos voltar. Nesse primeiro desenho nosso aqui, que a gente está fazendo, o que eu vou dizer? Que o ponto P, a potência dele, ela é PA vezes PB na corda B, e a mesma coisa ele é PC vezes PD na corda PD. A mesma coisa acontece na outra, ó. PA vezes PB, PC vezes PD. A mesma relação que eu tinha aqui em cima, eu estou aplicando aqui embaixo nos dois casos. Então, como a potência é do mesmo ponto P nos dois casos, nós vamos dizer que no cruzamento das cordas, PA aqui vezes PB aqui é igual a PC, vou trocar de cor, igual a PC aqui vezes PD aqui. Então essas relações acontecem também aqui. Então, ó, PA aqui, PA vezes PB é igual a PC vezes PD, propriedade da potência de ponto. Beleza, gente? Então essa é a relação que a gente tem. O outro caso para a gente poder trabalhar aqui é o caso de quando eu tenho uma corda AB e prolonguei esta corda para que cruzasse a tangente PT lá fora no cruzamento da circunferência. Então uma corda e uma tangente. A corda cruza a tangente no prolongamento da corda. Se eu falar a potência do ponto, eu vou ter potência do ponto PA e PB, aqui PA e vezes PB é a potência do ponto, e no caso de uma tangente eu tenho um ponto, vamos supor que eu esteja um ponto e um outro ponto exatamente em cima dele, eu vou dizer PT vezes PT, que dá o PT ao quadrado, e aí eu chego na propriedade da potência de ponto de PT ao quadrado é igual a PA vezes PC. Tudo bem? Então essas são as relações de potência de ponto que a gente precisa trabalhar nos exercícios, a gente vai fazer isso. Outra coisa, a propriedade das tangentes, se eu pegar uma figura como essa, ó, eu tenho uma tangente desse lado, vamos imaginar, ó, PT2 vezes PT2 é igual a PT1 vezes PT1. Então é a mesma relação que a gente falava para a potência de ponto. Então eu vou dizer que PT1 é igual a PT2. Observe que eu tenho um triângulo retângulo gerado em cima e um triângulo retângulo gerado embaixo. Dois triângulos retângulos iguais. Então se eles são iguais, os segmentos ali são iguais também. Por que são iguais, César? Hipotenusa comum, raio, consequentemente por Pitágoras, esses dois lados têm que ser iguais. Se eu pegar a mesma ideia numa circunferência inscrita em um quadrilátero qualquer, observe que não tem nenhuma relação de lados paralelos, um quadrilátero qualquer, certo? Serve para os quadriláteros notáveis e serve para qualquer um dos quadriláteros. Eu vou ter aqui, ó, que AT1 é igual a AT4. Da mesma maneira, deixa eu trocar a cor, para ficar todo colorido aqui. Eu peguei BT1 igual a BT2, trocando a cor. Pegando aqui, vamos pegar um vermelhinho. CT2 igual a CT4. E pegando uma outra cor, vamos pegar aqui um laranjinha, um verdinho, vai, para não falar que eu não gosto do Parmeira. DT3 e DT4. Se eu observar, a propriedade é chamada Teorema de Pitot. O que diz? Em todo quadrilátero inscrito, a soma das medidas dos lados opostos é constante. Se eu pensar em lados opostos, eu vou ter AB e CD. O AB eu tenho um amarelo, um azul, um vermelho e um verde embaixo. E os outros dois lados que são opostos é o AD e o BC. Um amarelo, um azul, um verde e um vermelho. Ou seja, os valores são iguais dos lados opostos. AB mais CD é igual a AD mais BC. Teorema de Pitot. A mesma relação vale para um triângulo com uma circunferência tangenciando ele por dentro. AT1 é igual a AT2, BT1 é igual a BT2, BT1 é igual a BT3 e CT2 igual a CT3, as relações das tangentes. Ou seja, este lado igual a este lado, eu vou trocar a corzinha aqui, da mesma maneira aqui, este lado aqui de baixo, BT1 igual a BT3, com relação às tangentes, e também esse segmento aqui de baixo, esse igual a esse aqui, a relação das tangentes caracterizada aí no exercício. Última coisa, relação métrica no triângulo retângulo, como eu falei, isso é o mais importante de tudo que a gente tem.
Então temos um triângulo ali ABC, um triângulo retângulo ABC original, onde eu tenho A como hipotenusa, B e C como catetos, H altura relativa à hipotenusa, ou seja, forma um ângulo de 90 graus ali no pé, nesse H aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus aqui, certo? E tenho que M é chamado de projeção ortogonal do cateto C e N projeção ortogonal do cateto B. Observe que eu vou formar, nós vamos ter três triângulos, o triângulo grandão, o ABC, o triângulo do lado esquerdo, BHA, e o triângulo do lado direito, AHC. Esses três triângulos vão ser semelhantes. E esta semelhança de triângulos, por quê? Porque eu tenho ângulos congruentes, um ângulo reto, um ângulo ali do lado esquerdo B, que é o ângulo que repete lá em cima A, o ângulo lá em cima do lado esquerdo dele com dois risquinhos é a mesma medida do ângulo C, porque no triângulo retângulo dois ângulos agudos são sempre complementares, e essa relação vai ser válida para a semelhança do triângulo. Olhando ainda na figura, a gente observa que a medida da hipotenusa é a soma das duas projeções. Então eu coloquei aqui, isso é olhando no desenho. Mas existem três relações métricas. Primeira delas, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então tem dois catetos. O cateto C ao quadrado é M vezes A. O cateto B ao quadrado é M vezes A. A outra relação é que o quadrado da medida da altura é igual ao produto das projeções geradas na hipotenusa. Ou seja, a altura está aqui, M e N são as duas projeções que foram geradas nela. Então o quadrado da altura é igual ao produto das projeções M e N. A outra relação é que o produto dos catetos é igual ao produto da altura pela hipotenusa. Então aqui B vezes C é igual a A vezes H. Eu peço para vocês tomarem muito cuidado com isso. Não guardem letras, guardem as relações. O quadrado de um cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. O quadrado da altura é o produto das duas projeções geradas. E o produto dos catetos é igual ao produto da altura pela hipotenusa. Guardem as relações, não guardem letras. Por favor, mudou letra, muda tudo. Guardem as relações. E por fim, o teorema de Pitágoras. Eu falei que são três relações, mais o teorema de Pitágoras, que não é uma relação, é um teorema. Diz que se eu pegar essas duas relações verdinhas aqui em cima e somá-las, eu vou ter esta relação, que C quadrado mais B quadrado, do outro lado da igualdade é AM mais AN. Então, colocando A em evidência, eu fico com M mais N. E aí, ó, esse valor numérico aqui, eu vou jogá-lo aqui. Então, jogando esse valor numérico aqui de A, eu vou ter o teorema de Pitágoras mostrado na nossa relação de que B quadrado mais C quadrado é igual a A quadrado. Beleza, gente? Isso daqui é para a nossa aula, então essas relações métricas muito importantes para que a gente possa fazer o nosso trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa e um beijo. Até já já.